Meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Primeira Linha na TV, nessa segunda parte, recebendo aqui a visita do jornalista e comunicador Magela Martins, que está nos falando aí da sua trajetória, da sua vida jornalística, da sua vida pessoal e também da questão política, local, nacional. E nós estamos falando do assunto, já terminando essa primeira parte, do assunto violência, Sete Lagoas. O que está precisando de Sete Lagoas melhorar? Você já falou das questões das leis. Nós sabemos muito bem que leis têm que ser votadas no Congresso, para que ela tenha uma validade. E a limitação do político local é muito grande quando se fala nesse assunto. Mas nós temos medidas que possivelmente poderiam ter sido tomadas e que talvez não estejam sendo tomadas. A pergunta que eu te faço é: onde os governos municipais até a data de hoje está falhando? O que poderia ter sido feito que não está fazendo e por quê? Eu vou até tirar a culpa do governo municipal. Ele não tem poder hoje para entrar para valer nessa questão. O governo do município até está fazendo muito, porque ele equipou a Guarda Municipal, está armando a Guarda Municipal, está ampliando a Guarda Municipal. Por quê? Porque a Guarda Municipal hoje está fazendo o papel que seria da Polícia Militar. Não culpa o comando da polícia nem os policiais. Temos ótimos comandantes e ótimos policiais. Mas temos um governo que não investe na polícia. O governo prefere investir no bandido preso do que na polícia para combater o crime. Ele não trabalha na questão de prevenção. Quando você previne a saúde, você diminui a internação, o medicamento, uma série de questões. Claro. No final, na ponta do lápis, você tem uma grande economia. Claro. E ele prefere hoje investir nos presídios, dando auxílio para o preso, para a família do preso, do que investir na polícia e está deixando de investir no cidadão, que é o pagador de imposto. Claro. Nós não temos efetivo em Sete Lagoas para atender nem na polícia militar. O efetivo hoje é o que, Magela? Não sei o número exato, mas você acredita em nós precisamos hoje de 200 policiais militares a mais de Sete Lagoas, 200 mínimo, a mais? Para atender a região. Porque a Polícia Militar de Sete Lagoas, o 25º Batalhão, ele não atende Sete Lagoas, ele atende a região toda. Claro. Nós atendemos Pirapama, Baldim, Jequitibá. É uma faixa de 12 cidades. Mas, eu acho que são as 14 ou 15. E nós não temos efetivo, nós não temos e o governo não traz o efetivo para combater a criminalidade. Por que o governo reduziu tanto essa questão de investimento na polícia? Não sei por quê. Ele vive na promessa quando vai se eleger e depois não investe em outras áreas. Talvez é porque não dá muito voto para ele, só pode ser. Porque, eu vou te falar, muito erro dos governantes é trabalhar só na questão pensando em voto. É o que o governo do PT fez nos últimos anos. Trabalho do lado social, dos projetos sociais, pensando no voto. E a Dilma ganhou a reeleição em cima do social, porque ela ganhou com a diferença grande só mesmo lá no Nordeste, onde investe mais em projetos sociais. Sociais que eu digo é o Bolsa Escola, Bolsa Família. E hoje a Polícia Civil está defasada. Nós não temos investigadores o suficiente para atender nenhuma das delegacias. Remuneração, como é que está a remuneração dos policiais? Até que não é tão ruim. Se ele fizesse os concursos e trouxesse os policiais, candidato ele tem toda hora. Tem o candidato capacitado, tem então, policial. Não é a questão dos benefícios. Não é a questão do lado humano, não. É a questão do governo não ter a iniciativa de atender os municípios. O Estado está falido na segurança pública. São viaturas sucateadas, falta de policiais, falta de delegados, falta de agentes penitenciários, falta de equipamento, falta de perito, falta de escrivão. Falta tudo na polícia. Nós que estamos atuando somos pessoas competentes e capacitadas, mas tem um limite. Nós não temos policiais para atender todas as nossas Você acha que essa questão da iniciativa do prefeito de Sete Lagoas, Márcio Reinaldo, em equipar a Guarda Municipal, ela vem, de certa forma, a resolver essa questão? E a segunda pergunta... Vem auxiliar. Pois é, auxiliar, mas você acha que armar um policial de uma Guarda Municipal, que não tem um treinamento de um policial militar, não está correndo risco aí nesse caso? Mas tem o treinamento. Tem o treinamento? Tem que passar por todo o curso de tiro, de tudo mais. Tem o treinamento. Essa formação é a mesma formação hoje da Guarda Municipal, equiparada com a formação de um policial militar. E como eu te digo... Ele vai para a academia? Ele vai fazer todo tipo de treinamento. Ô Mara, eu queria te falar uma coisa, que nós temos policiais aqui em Sete Lagoas que os caras fazem das tripas coração para combater o crime, não é valorizado muitas das vezes, suprindo a ausência de outro. E muitas das vezes morre na mão de vagabundos, igual nós tivemos recentemente, um caso lá no bairro Iporanga. Infelizmente. Infelizmente, cara, latrocínio, que é um crime deplorável.
que eu acho que deveria, aí sim, para um crime desse deveria existir ou a pena de morte, até que não, mas uma prisão perpétua para o cara nunca mais sair, ou então a pena de 50 anos, porque você matar um pai de família na hora do almoço, na frente da esposa e do filho, é uma covardia muito grande. Me diz uma coisa, Magela, as pessoas costumam dizer que a violência, costumam muito colocar a culpa na polícia e muitas vezes não sabem nem expressar qual polícia colocar a culpa e se a polícia realmente tem culpa do que eu vou te dizer. Ah, mas a polícia prende, no dia seguinte o bandido está solto. Me explica isso aí. A falha das leis. Hoje, até vários crimes hoje, você paga fiança e vai embora. A lesão corporal quando ela não é grave, quando não é enquadrada na Lei Maria da Penha, o furto quando ele não é qualificado, a receptação, porte ilegal de arma, você paga fiança e vai embora para casa. Não, o tráfico não. Aí não, o roubo, o furto qualificado... Qualificou que é tráfico, já está preso. Não, não tem tráfico não é, o tráfico é inafiançável. O porte de arma com numeração elegível é inafiançável. Esses crimes já não tem fiança mais, né? Mas o porte de arma, quando a arma não é registrada, mas ela não tem nenhum empecilho dentro da arma, você paga fiança e vai embora. A receptação, o cara vai ali, rouba seu carro, vende para outro ali na frente, os dois vão presos e vão pagar fiança e vão embora. Você sabia disso? A maioria dos crimes são afiançáveis. Muitos dos crimes são afiançáveis. Então essa é a razão porque o policial prende no dia seguinte. Não, talvez o policial está ainda sendo ouvido da delegacia e o marginal que ele prendeu já está indo embora para casa rindo dele de sua maneira de babaca. Eu não culpo a polícia em hora nenhuma. Nós temos grandes policiais, temos bons policiais de Sete Lagoas. Põe a minha mão no fogo para os policiais, tanto civis quanto militares, quanto aos delegados. Então você volta na questão da mudança da lei. Mudança da lei e na questão de equipar a polícia. É insuficiente. Você pega uma delegacia de homicídios para atender todos esses municípios, você tem 2 ou 3 investigadores. É o suficiente? Como? É, difícil. Como? Difícil. E você vai culpar o delegado que não investigou e não prendeu o assassino? Quantos policiais hoje da Guarda Cada delegacia... Parece que são em torno de 100. Sim. Cada delegacia hoje precisa de, no mínimo, para fazer um trabalho digno, de 2 escrivães, de 2 delegados e, no mínimo, 8 investigadores. Se você somar tudo, devemos ter quase 8 investigadores para uma delegacia, para todas as delegacias. Porque nós temos delegacia da mulher, temos a delegacia de furtos e roubos, pequenas causas, crime contra a pessoa, crime contra o patrimônio, de furtos de veículos, de trânsito. Então, você tem no mínimo 10 delegacias e você não tem mais do que 20 agentes hoje, 20 policiais civis trabalhando, 20 detetives, que é o que usava antigamente. Isso você fala da Polícia Civil. De Sete Lagoas. Sem contar e você vai na Polícia Militar, você vai na Polícia Militar, devemos ter hoje um efetivo dos 200 a 220 homens para atender toda essa região. Nós precisamos de no mínimo 500. Então o governo promete e não cumpre. Viaturas sucateadas. Então eu estou jogando a culpa no governo, porque eu conheço, eu estou há mais de 15 anos trabalhando dentro da área de segurança pública. Essa é a mudança. Essa é a mudança. O governo tem que investir no ser humano e nos equipamentos, não ficar cobrando da polícia. A polícia não tem condição. Ô Maran, me fala, nós tivemos mais de 40, quase 40 homicídios já esse ano. 3 pessoas conseguem investigar 40 crimes, como, amigo? Você coleta prova e prova, porque tem que ser uma coisa minuciosa até você chegar no suspeito, para você prender o cara e não cometer injustiça. É verdade. Então não há condição, não há condição. Se continuar com essa linha, a nossa polícia está falida. Então você considera que Sete Lagoas está fazendo o dever de casa? No caso do governo municipal, tá. A Guarda Municipal. O governo municipal não tem culpa, ele não tem culpa. Ele consegue dar manutenção nas câmeras de olho vivo, que ajuda muito. Esse sistema de monitoramento da chegada e saída da cidade já prendeu muitos bandidos, consegue dar toda a sustentação. Esse sistema do olho vivo que você está dizendo é monitorado pela Polícia Militar. Exatamente, é isso? Exatamente. Mas ele tem alguma contrapartida de apoio da Prefeitura Parece Municipal? Que a Prefeitura tem uma contrapartida de dar a manutenção para que tudo funcione, todo o sistema funcione. Quer dizer, isso tem sido uma segurança grande para a cidade, porque muitas pessoas já foram presas, comete o crime, foge, o veículo passou naquele momento por ali, é identificado. A polícia investiga e chega no culpado. Então, nesse ponto, e vou mais uma vez aqui, não culpo os nossos comandantes e os nossos delegados. Culpo os nossos governantes, mas não a nível do município hoje, porque eu sei que o município não está na alçada dele. Entendi. O que está na alçada dele está fazendo que a Guarda Municipal, que é o trabalho de não só proteger hoje o patrimônio público, mas auxiliar, inclusive, a polícia no combate à criminalidade. Magela, e o governo do Estado não está cumprindo. Você que está acompanhando todo esse movimento, sabe que quem sai, quem entra, nós tivemos agora uma mudança
mudança, né, no comando geral aí da Polícia Civil. Nós tivemos Sim. agora a doutora Marisa, que por sinal pode-se dizer assim, a prata da casa, que hoje é uma atitude delegada. acertada, na minha opinião. É isso que eu gostaria de saber. Acertada. Como se analisa agora essa questão dela fazendo esse comando? Acertada. Não, ela fazia um bom trabalho na delegacia de crimes contra a vida, né, de homicídios. Perfeito. E, igual eu te disse, não fez melhor porque não tinha material humano e nem material para trabalhar. Não tinha. Eu falo porque eu acompanho o dia a dia, Mara, da polícia, claro, sou uma claro, pessoa que falo com toda a segurança porque conheço. Claro. Conheço mesmo. Você vai na perícia, tem falhas. Falhas de quê? Falta gente, falta material para eles trabalharem. Você vai em todas as delegacias, vai lá e pergunta a algum delegado: amigo, você está contente? Não estou, só porque eu não tenho material humano para trabalhar. E depois a culpa vem na gente que não está investigando. Não é que não está investigando, está investigando dentro do que pode ser feito, dentro do limite. Eu acho que a doutora Marisa fazia um bom trabalho, não fez o melhor, igual eu digo, porque faltou muito material humano para ela trabalhar. Material humano não é que a pessoa não é capacitada, Claro, lógico, faltou policiais. lógico. Trazer gente para Falta trabalhar efetivo. em Sete Lagoas, efetivo. E ela conhece o problema da cidade e região. Então, na minha opinião, ela vai fazer um bom trabalho como delegada regional. Por esse fato. E pelo fato também de conhecer também a carência da polícia, de onde ela vai buscar esse apoio, e de conhecer o limite de cada um dos policiais que nós temos em Sete Lagoas. Dentro das pesquisas que você tem feito, dentro que você noticia, onde está a maior gravidade a questão do crime em Sete Lagoas? Não, hoje Sete Lagoas se resume praticamente em 3 delegacias. É homicídios tóxicos e furtos e roubos. Mas por quê? O furto e roubo é muito relacionado a isso que eu te disse anteriormente. O cara jovem que não tem dinheiro, ele vai sair para o crime, o cara vai roubar para equipar, para depois o traficante está devendo para o traficante, tem que buscar dinheiro para pagar a conta. Então, se combatesse. E eu vou falar uma coisa aqui que muita gente pode discordar. Eu acho que deveria ter um combate mais efetivo para valer mesmo, era o tráfico. Porque muitos crimes estão relacionados ao tráfico. Ele é a raiz. Porque a cadeia de homicídio, se você pegar hoje, 80% no mínimo está relacionado ao tráfico de drogas. É o devedor do tráfico que está pagando com a própria vida, é a disputa do ponto. A disputa de um ponto. É o roubar para pagar uma dívida. Você está assumindo uma região, o cara não quer você ali, vai te matar, você com represário, sua equipe vai matar tal pessoa e vai girar uma cadeia de crimes. Então, na minha opinião, o combate principal deveria ser ao tráfico de drogas. E deveria também mudar mais a lei do tráfico. A lei do tráfico deveria o cara cumprir a pena integralmente, para ele parar de tirar nego de 12, 13 anos requisitar para vender drogas. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que a lei é muito branda para um menor de idade. Então ele pega um cara de 12, 13, 14 anos e põe para vender. A hora que aquela galera está chegando na maioridade, ele requisita outros. Então é muito complicado. E aquele ali está na rua já. Já está na rua. Se souber muito, morre. E me diz uma coisa, esse tipo de atitude que existe hoje no tráfico, a gente sabe que existe uma lei, já que você está falando de lei, onde a dívida, independente do valor, seja R$1 ou R$10.000, se você não pagar, você morre, ela prevalece. Então, olhando para aquela Câmara, o que você diria para o jovem hoje que infelizmente esteja pensando, vou traficar? Olha, amigo, muda de ideia, porque eu vou te falar a verdade. Faz um levantamento do traficante hoje. O traficante hoje que vive 30, 40 anos é o traficante que viveu grande parte da vida na cadeia. Porque hoje os jovens estão perdendo a vida com 17, 18, 19, 20. Raramente você vê a pessoa envolvida no tráfico viver mais que 25 anos. Pega uma estatística dos que estão sendo assassinados em Sete Lagoas, a não ser, como eu disse, o cara que fica 15, 16, 8, 10 anos na cadeia. Ele chega a uma idade maior. Mas por quê? Porque ele perdeu aquela idade na cadeia. Porque se ele estivesse na rua, ele tinha pagado com a vida. Não vale a pena, se o cara analisar, não vale a pena. Não vive, Maran. O tráfico cobra. O tráfico cobra. Quando o traficante que chega a 50, 60 anos de idade, Maran, é porque ele ficou no mínimo 15, 20 anos na cadeia. Pega o levantamento, estou falando com você aqui agora. Ele não vive. E o jovem não vê isso. Tá, então a média de vida de quem está na rua é 20 anos de idade. No máximo. De 25 para trás. Não chega a 30. Eu provo para você, eu vou provar com você, eu vou fazer um levantamento de todos os homicídios que tivemos esse ano. Interessante. E vou até publicar no Jornal Notícia para mostrar. E vou levantar o histórico da pessoa, quantos anos o cara já foi condenado, aqueles que morreram e já foram presos. É verdade, o cara não vive 50 anos solto. Ou que está envolvido no crime, ou ele ficou 15, 20 anos na cadeia para chegar à cidade, ou então o que está solto já morreu. Ou seja, o crime realmente não compensa. Não compensa. E a droga é o caminho, a raiz da desgraça. A raiz, na minha opinião. Vamos agora partir para a política. Vamos falar de política. Sete Lagoas. Nós temos aí uma eleição para chegar.
É claro, não vamos falar aqui que você não é candidato ainda, você é um pré-candidato. Sou um pré-candidato. Né? Possivelmente você poderá vir a ser candidato, você tem as suas ideias, você trabalha em torno da questão da segurança, é óbvio que será a sua plataforma de trabalho, mas vamos falar do governo do Márcio Reinaldo, vamos falar da questão do próximo administrador, ou ele continuando naquela cadeira, caso ele seja candidato, ou alguém que entre no lugar. Nós temos aí várias linhas da política de Sete Lagoas que poderão surpreender e outras que já são até participam já no meio político. Nós temos aí o atual deputado, que poderia ser também um pré-candidato, o que é falado. Nós temos o Emílio, também é um pré-candidato, que já participou, já disputou aí 2 eleições. O próprio prefeito poderá vir a ser candidato. Acredito que dentro do que nós estamos pensando, nós temos aí esses 3 grupos políticos. Nós temos aí o grupo que seria da questão do deputado Douglas Mello, o próprio Emílio, que teria lá o grupo político dele, e o prefeito Márcio Reinaldo, que obviamente está no poder e tem o seu grupo político. Eu quero que você analise esses 3 para mim. Eu conversando em algumas áreas, porque a gente trabalha na área de segurança, trabalha também na área política, porque eu fui presidente da Codesel, fui secretário de esporte no governo do Márcio Reinaldo, trabalhei no governo Maroc, trabalhei no governo Ronaldo Canabrava, então tem há muito tempo que eu acompanho o lado político de Sete Lagoas. Vejo o Elson Copafer também como pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, me disse que ele é pré-candidato. Então deveremos ter 4 ou 5 candidatos em Sete Lagoas, na minha visão. O Emílio disse que não vai abrir mão da candidatura, então é outro pré-candidato. O Márcio Reinaldo, por estar hoje, desculpa estar limpando o olho, claro, no poder, acredito que ele vai também tentar a candidatura. E o grupo que se formou, onde estão, pelos comentários, nunca participei de nenhuma reunião, mas pelos comentários que a gente vê, temos o Duílio, o Leone Maciel, o Douglas Mello, o Caio Valassi, o Aloysio Barbosa. Desse grupo aí, eu acredito que nós vamos ter um candidato, tem o Emílio, outro candidato, o Márcio Reinaldo, se o Elson Opafé vir mais um, e pode ser que surja algum outro nome. Bom, mas então, esse, na minha opinião, seria vamos nos limitar a esses 4, então. Sim, vamos lá. É uma situação um pouco diferente das últimas eleições em Sete Lagoas. E eu acho que a política de Sete Lagoas caminha para polarizar entre 2 frentes. Acho que o grupo ligado ao Douglas Mello e o grupo ligado ao não estou descartando o Emílio, ao Márcio Reinaldo, seriam os grupos que estariam batendo de frente nessa campanha. E aí, para você fazer uma análise, hoje a pesquisa ela pode apontar A, ou B como favorito. Claro. Mas a gente precisa conhecer qual é a plataforma, qual é o projeto de cada um desses candidatos, porque o eleitor hoje não está mais não está mais verde como era antigamente. Antigamente você chegava com uma promessa e o cara acreditava em você. Hoje o cara apura a fundo, hoje tem as redes sociais, que é um instrumento esclarecedor muito. Então hoje quem não tem folha de serviço prestado não precisa colocar muito o nome dele para ser analisado, não. Porque hoje só. Você acha que a própria população vai analisar? Vai analisar, vai. Eu acho que hoje você não convence a pessoa só com fala, não. Você vai ter que ter um projeto consistente ou então uma folha de serviço prestado. É a minha opinião. No caso do grupo, vamos supor o grupo do deputado Douglas Mello. Deputado Douglas Mello, que foi vereador, deputado, caso ele resolva sair como candidato a prefeito de Sete Lagoas, faça a sua análise. Eu converso com as pessoas, eu vou dar a opinião de algumas pessoas que eu converso, pessoas conceituadas, se for preciso até citar nome, eu cito. Acho que você elege uma pessoa para ser seu representante numa esfera, e quando ela deixa aquela esfera e volta, eu acho que falta um pouco de compromisso. É a minha opinião pessoal também. Sim. É o Magela Martins que está falando aqui, não é jornalista, é o Magela, cidadão Sete Lagoano, pagador de imposto. Porque eu pago imposto dos meus veículos, eu pago imposto dos meus imóveis que eu tenho e tudo, eu pago meus impostos. Claro. Então, como cidadão, eu acho que você elege uma pessoa para ela cumprir a função dela. E quando ela deixa de cumprir a função, ela está traindo a sua confiança nesse ponto. Porque quando você chega a um cargo de deputado, você não representa mais um município. Se você pegar quantos municípios você é votado, você representa também aquele município. Porque cada voto contribui. Por um voto você perde a eleição. Claro. Então você deixa de cumprir um compromisso que você firmou com uma leva de municípios. Então você acredita que isso vai pesar? Eu acho que pesaria. Eu acho que pesaria. E eu, no meu ponto de vista, se eu cumprisse o meu mandato, eu até sairia para o outro cargo. Mas sem cumprir o mandato, eu acho que está faltando compromisso pode pesar. Agora, com relação a olhar pelo lado da experiência, o Douglas ainda é jovem na política, eu acho que é uma pessoa que tem muita capacidade, tem tudo para crescer na política, mas eu discordaria da candidatura dele nesse ponto.
porque ele não representa mais hoje Sete Lagoas. Se ele tivesse sido votado só dentro de Sete Lagoas, tudo bem que ele ia voltar para ser o prefeito, para governar para aquelas pessoas que lhe confiaram o voto. Claro. Mas aí já partiu para uma alçada diferente. Em relação ao Márcio Reynaldo. Vamos partir para o Márcio e eu te faço a seguinte pergunta. Márcio Reynaldo, prefeito, foi um grande deputado, sem dúvida nenhuma, contribuiu para a região inteira e a gente conhece a história do Márcio Reynaldo. Existe uma opinião, e essa de certa forma é até minha, em que ele, ao se tornar prefeito de Sete Lagoas, correria o risco de algumas atitudes das quais ele tomou, poderia ajudar a cidade e prejudicá-lo politicamente, né? Então existe aí esse lado negativo na campanha dele, de alguém que está fazendo, mas que talvez possa não ser reconhecido pelo que fez, e sim pelo aquilo, não que ele deixou de fazer, mas para aquilo que ele fez e trouxe uma certa insatisfação. Nós temos alguns exemplos. Sim, como é que você analisa isso? Grandes obras foram realizadas e elas precisaram de muitos investimentos. Então faltou recursos para outras áreas que causam esse problema que você está dizendo. Nós tivemos, por exemplo, o atraso no pagamento do funcionário público, porque o Brasil, você não previa que há 2 anos atrás, daqui a 2 anos, que o Brasil ia entrar numa crise que entrou de tamanha que chegou ao ponto de uma presidente ser nesse exato momento, alvo de um impeachment, né? Está sendo alvo de impeachment. Né? Então, nós não pensávamos que o Brasil ia tomar tantas proporções. Então, foi feito um planejamento para umas grandes obras e pagar o preço por outras. Por exemplo, a captação de águas. Eu acho que futuramente, Marão, o maior problema do mundo vai ser a falta de água doce, de água potável. Sete Lagoas teria, entre aspas, resolvendo esse problema, né? Nós já não estamos vivendo tanta crise da falta de água e vamos ter no futuro muito próximo a resolução definitiva. Ele bancou uma UPA onde o governo federal e o Estado não cumpriram. Ele teve que bancar com recurso alto de aporte, mas resolveu o problema da saúde, não só de Sete Lagoas, mas de toda a nossa região. O Hospital Regional. O Hospital Regional tocou a obra para frente, já está quase no final da obra, e teve que botar dinheiro lá dentro, todo mundo sabe disso. E foram recursos altos também. Então, você acudiu a algum lado e deixou de acudir o outro. Então, não sei qual, se você põe na balança hoje, politicamente o reflexo talvez seja menor do que foi o grau de benefício para a população. Como é que você vê hoje essa questão que existe, você sabe muito bem, do funcionalismo público com o Márcio Reynaldo? Porque o funcionalismo público de Sete Lagoas sempre foi colocado como sendo o fiel da balança, né? O diferencial. Você acha que ainda é o diferencial? E se for, você acha que pode pesar negativamente? É uma grande parcela de diferencial está aí no funcionalismo público. Você não pode menosprezar 7 mil famílias. Nós temos hoje em torno de 7 mil funcionários públicos. Que se você multiplicar, pode chegar a 20 mil eleitores. Mais, né? Hoje as famílias geralmente são em torno de 3, 4 pessoas. Podemos chegar a 25 mil no mínimo de eleitores. Não são todos que não vão estar votando favorável, claro. Nem todos estão votando contra, mas é o diferencial. Então isso aí vai dar um reflexo, sim, na minha opinião, dá um reflexo no momento de pesar na urna. Mas eu vou olhar por um outro lado também. O momento atual, se nós não tivéssemos um prefeito com o gabarito do Márcio Reynaldo, com o poder de penetração, o conhecimento que ele tem dentro de Brasília, Sete Lagoas estava 100 vezes pior do que está hoje. Isso aí você pode ter certeza. Que nesse momento de crise, houveram falhas, mas nós tivemos grandes obras em Sete Lagoas em todos os níveis. Na área de educação foram várias creches, 5 agora estão sendo concluídas. Nós tivemos investimento na área de esporte, um programa Mexa que foi um espetáculo para a cidade. Nós tivemos calçamento de ruas, asfaltamento, nós tivemos captação de águas pluviais, o Grotão do Canaã, um problema crônico que o prefeito nenhum resolveu bater de frente, o Márcio Reynaldo bateu de frente, está com a obra bem adiantada. A rua Sítio da Abadia, Mara, você conhece aquela região, o benefício que aquela obra está trazendo para aquela região, o asfaltamento e calçamento de Quintas da Varginha, asfaltamento da Cidade de Deus, o asfaltamento do Verde Vale, também que prefeito nenhum olhou, não teve peito para encarar. Você acha que isso pode ser diferencial do balanço? Pode. Eu acho que você contrapõe um peso com o outro. Sabe, Guimarães? Porque realmente no momento atual, se você conseguiu tantas obras vultuosas, conseguiu atender tantas as pessoas, eu acho que é um ponto positivo. Teve falhas em outros pontos. Eu até acho que o funcionalismo público não é o principal problema que aconteceu em termos de desgaste, não. Do município, não. É porque os últimos prefeitos não tiveram peito, coragem para fazer uma correção justa do imposto, do IPTU, por exemplo. Eles foram protelando porque era uma medida, digamos, não muito... Não, uma medida não muito simpática. Você fazer correção que mexe no bolso do contribuinte não é simpático.
E ninguém teve coragem de fazer. Mas você não acha que não foi um pouco, pegou as pessoas de surpresa essa questão? Talvez pegou. Não faltou assim, uma sensibilidade reunir os empresários? Se você talvez tivesse feito nos 4 anos um aparato, um tabelamento de 4%, 5% por ano, talvez não fosse um impacto tão grande, porque você chegar a 15%, 20%. Então, nesse ponto aí, eu acho que aí deu uma situação que não trouxe benefício, né? Mas que era necessário porque os municípios vivem dos impostos. Claro. E hoje, até para você pagar um imposto maior, é vantagem, tem hora, porque se você for vender seu imóvel, ele está mais valorizado. Mas muita gente não entende isso e talvez que a campanha que chegasse às pessoas não foi feita da maneira correta. Mas são atitudes que, como eu te disse, que não são simpáticas. Digamos assim, por exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo uma reunião da Câmara Municipal onde se votou o aumento da questão da água, né, da conta de água. E o prefeito, de certa forma, foi derrotado na Câmara, houve uma negativa da parte dos vereadores, né, e nós tivemos aí uma atitude também do Departamento Jurídico de entrar na justiça para que fosse mantido essa questão do valor. Como é que você vê essa situação? Também é outra situação que não é simpática. Ela está mexendo no bolso do contribuinte e no momento de crise do Brasil, no momento de aumento do desemprego. Então são atitudes que não são simpáticas. Você não acha que ele estaria corrigindo a casa para um próximo prefeito? Ou seja, eu venho, faço o bem que eu tenho que fazer e vou entregar. Como é que você vê isso? Pode olhar por esse lado também, né? Agora, você concorda comigo que se você fizer um aumento gradativo, ele atinge menos as pessoas e tem um impacto menor? Certeza, com toda então, certeza. Acho que se as pessoas agissem dessa maneira, você assume um governo por 4 anos, você já sabe dos problemas do seu município, você já faz uma tabela de correção que você não atinge tanto. Mas você deixar para um último ano de governo, você vir com um aumento alto de 15%, 10%, eu acho que isso aí são fatos que realmente... Mas essa aí você não acha que é uma falha da própria assessoria dele? Porque ele é um homem que detém um grande conhecimento em todas essas áreas. Eu acho que houve falhas, na minha opinião. Na minha opinião, houve falhas. E há necessidade da correção, mas que se ela fosse feita de maneira gradativa, ela causaria um impacto muito menor. Você que sempre está ao lado dele, você que tem atuado até como secretário, atuou em 2 secretarias de esporte, na Codesel, você tem participado, não na intromissão de outras pastas do governo, mas na opinião de algo que, como esse que você citou, aí poderia estar errado. Você chegou a entrar em algum momento desse? Eu entrei só nos méritos da minha pasta, porque depois eu vou ter um espaço, se você me permitir, eu quero falar o que eu executei no esporte e também na Codesel. Eu sou mais da opinião na pasta que eu estou respondendo, mesmo porque eu procuro me inteirar de todas as ações e projetos da minha pasta. Então, eu nunca dei opinião, nunca fui também solicitado para dar a minha opinião. Aqui estou dando a minha opinião como jornalista, você chegou a comentar, não? Não cheguei porque não fui ouvido em nenhum dos assuntos relacionados a essas questões. Mas Codesel, o que foi o trabalho que você desenvolveu na Codesel? Olha, quando eu e o Ulisses assumimos a Codesel, Omar, a Codesel estava falida, tudo penhorado. Ela tinha uns caminhões sucateados, uns equipamentos sucateados, falida, com a dívida de mais de 4 milhões de reais. Que loucura. Ela tinha, na verdade, 4 diretores e um vigia e 5 pessoas formavam o quadro da Codesel. E isso não foi a conhecimento público? Foi a conhecimento público, vou te falar. Ela não poderia abrir conta nem banco e estava totalmente falida. Quando o prefeito falou que queria remontar a Codesel, nós descobrimos que a maior dívida da Codesel era com a Egesa. Uma dívida ainda do governo Múcio Reis em 1982. Egesa seria do Exército? Não, a Egesa é uma companhia que fez coleta de lixo em Sete Lagoas, asfaltamento, é uma empresa de engenharia também. Então nós descobrimos essa dívida muito alta. Só que no governo Maroca já havia sido feita uma planilha de proposta para a redução dessa dívida e pagar parcelas. Essa dívida caía para 2 milhões e 200, ela estava em torno de 4 milhões e 200, 4 milhões e meio. Nós chamamos os representantes da Egesa e Sete Lagoas para negociar, mostramos para eles aquela planilha que a gente tinha condição de cumprir. Eles não aceitaram no primeiro momento. Nós conversamos com o prefeito e a decisão que ele ia tomar era de liquidar a Codesel, entregar para eles aqueles bens que estavam penhorados lá, que estava tudo sucateado, que se você apurasse lá muito, você ia apurar montar uma nova empresa. 150 mil, ia apurar montar nos mesmos moldes uma nova empresa. Mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal e criar uma nova empresa de economia mista. Quando nós chegamos nesse ponto e fizemos pressão em cima, a Egesa aceitou o nosso acordo. Quando ela aceitou o nosso acordo, nós assinamos um documento, desbloqueamos a conta da Codesel, tiramos o nome da Codesel, limpamos o nome da Codesel e remontamos a Codesel.
nós remontamos a Codezel. Aí começamos o quê? Assumimos a limpeza pública, assumimos a limpeza de Sete Lagoas. E graças a Deus conseguimos fazer nos 2 primeiros anos, limpar Sete Lagoas, reduzir os casos de dengue de 22 mil para 200 casos. Então isso nós conseguimos. Quer dizer, esse foi um grande feito seu na Codezel. Mas eu e o Ulisses, que nós trabalhamos em conjunto, e a nossa equipe lá, com a Helena, com o Mauro, com o Alexandre, mas não foi só isso. Nós conseguimos descobrir que nós tentamos comprar uma usina de asfalto. Como a empresa estava nova no ramo e não tinha ainda um capital, nós tivemos dificuldade para conseguir financiamento, porque nós queríamos montar usina de asfalto em Sete Lagoas e comprar uma vibracavadora. A vibracavadora é aquela máquina de aplicar o asfalto. Claro. Tentamos várias instituições. Fomos no Banco Sicoob, eles não aceitaram, Bradesco não aceitou, Caixa Econômica Federal não aceitou, e Banco do Brasil não aceitou. Nenhum aceitou. Certo. Aí nós fomos levantar tudo com o nosso jurídico. Descobrimos que há muito tempo a Codezel tinha feito um consórcio e o consórcio faliu. Procuramos o juiz em Belo Horizonte e levantamos que a Codezel tinha um recurso a receber e que estava sendo liquidados os bens desse consórcio. Choramos na frente do juiz, imploramos, pedimos pelo amor de Deus para olhar pela gente. Ele pediu um prazo, acho que não sei se tinha uns 60 dias. A nossa advogada muito competente, já tinha outra ação, acionamos o advogado da época. Nós ganhamos uma ação de R$2.200.000. E recebemos esses recursos e compramos a usina de asfalto e a vibracavadora e pagamos à vista. Hoje foi um dos grandes feitos. Depois disso, nós paramos de pagar aluguel de ônibus, porque pagava 5, 6 mil de aluguel de ônibus. E eu, na minha opinião, aluguel é dinheiro sem volta. Preferimos comprar. Com esse recurso, nós dávamos conta de pagar as prestações. Compramos 2 ônibus, compramos um trator Papa-Mato, que existe aí, que está trabalhando. Compramos equipamentos, veículos para a Codezel. Reequipamos a Codezel, que hoje é o maior instrumento da administração pública. Magela, nós estamos aí já no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse aí as suas colocações finais. Eu sei que você também, atuando na Secretaria de Esporte, tem muito o que falar. A gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Não, tudo bem. Tá ok? Tá. Mas você dirigindo aí aos nossos telespectadores a sua despedida e o nosso agradecimento desde já, a sua participação aqui no programa Primeira Linha na TV. Lembrando a você que no dia 4 de junho o jornal Primeira Linha Regional fazem 10 anos e nós estaremos aí comemorando com a Banda Brasil 70, realizando um baile, que é o baile Revivendo os anos 60, 70, 80, do qual você está convidado. E vou te prestigiar, quero inclusive que você me manda o anúncio para o Jornal Notícias, nós vamos publicar também. Mas eu quero agradecer a oportunidade, acho que o papo foi muito bom, a gente podia ter falado de mais assuntos, mas é muito bom estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro pelo seu trabalho, sei das dificuldades de manter um jornal, porque eu também tenho essas dificuldades. O pessoal acha que é só lucro, só colhe frutos, mas na verdade não é. Não é, todo mundo sabe da dificuldade. Quero mandar um grande abraço para todos os telespectadores e dizer que eu sou sim pré-candidato. Na hora certa vamos apresentar o nosso nome para que, se ele for homologado pela Justiça Eleitoral, a gente possa tentar alguns projetos diferentes dentro da Câmara Municipal de Sete Lagoas. E é uma linha que eu vou bater muito, é o esporte, principalmente a área de segurança pública. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Agradecemos a você, Magela, agradecemos a vocês aí e estejam conosco na próxima semana no programa Primeira Linha na TV. Agradecemos a todos vocês, fiquem com Deus, porque graças a ele a vida continua. Um abraço.